Será que voltou? Tomara que a gente tenha voltado aqui. Seja bem-vindo para o nosso estudo aqui do Caminho Óctuplo. A gente está dando continuidade à nossa aula de introdução da semana passada e a gente começou a entender um pouco o que Buda foi descobrindo ao longo da sua jornada aqui na Terra. Ele foi percebendo que existe sofrimento, tem perrengue aí para a gente passar. Mas uma vez que exista sofrimento, será que dá para a gente cessar o sofrimento? Será que dá para a gente encontrar a causa do sofrimento? Será que dá para a gente extinguir o sofrimento na nossa vida? Dá. A realidade absoluta é que a gente está aqui para a gente passar o que os espíritas chamam de provas e expiações. O que faz parte da nossa reforma íntima, né? A gente precisa de um desafio para a gente se fortalecer e superar aquele desafio. Então o que Buda está trazendo pela visão dele do caminho do meio, do caminho óctuplo, é justamente que existem alguns passos que vão ajudar você a fazer essa reforma íntima, ou pela visão dele, superar o sofrimento e conseguir atingir a iluminação. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse contexto, sobre essa introdução, a gente tem a nossa aula da semana passada gravada, está aqui no feed, dá uma olhadinha ali depois para você entender um pouco da introdução desse estudo. Enquanto essa internet deixar, a gente começa aqui o nosso primeiro passo do caminho óctuplo. Vamos lá? Bem-vindo de novo, Matheus. Oi, Rô, que bom que você está aqui também. Tomara que a nossa conexão fique aqui, ó, forte, conexão com Jesus, conexão com o Claro, conexão com tudo que for necessário aqui para a gente continuar fazendo essa conversa aqui. Legal? Então vamos lá, gente. O caminho óctuplo é esse caminho que Buda foi desenvolvendo ao longo da vida dele, ao longo das suas reflexões, ao longo das suas experiências, que ajudam a superar o sofrimento, extinguir o sofrimento e a gente começar a fazer a nossa reforma íntima. Na verdade, a gente aqui pelo Espiritismo, a gente fala que quando a gente está em plena reforma íntima, é quando a gente está começando a perceber quais são os nossos perrengues, onde é que a gente erra, onde é que a gente acerta. É quando a gente começa a ter um controle melhor dos nossos próprios pensamentos, para a gente não pensar errado sobre uma pessoa, para a gente não falar e a gente de repente xingar ou maldizer alguma coisa. Ou quando a gente está... Vamos lá, gente, me traz exemplo aqui. Quando é que a gente percebe que a gente está em reforma íntima? Coloca aqui no comentário. Quem está ao vivo pode colocar aí agora que eu leio. E você que está assistindo essa gravação, coloca aqui no comentário do vídeo também, que depois as pessoas vão voltar aqui e vão poder ler a sua contribuição. Outra coisa que tem a ver quando a gente está em plena reforma íntima. Quando a gente vive o que a gente prega, né? Às vezes a gente fala um monte de coisa bonita aqui, mas no dia a dia, no fundo a gente percebe, cara, eu não vivo o que eu estou pregando. Então existe essa incongruência. Então quando a gente percebe que a gente está em plena reforma íntima, é quando a gente começa a ter consciência desses desvios, desses erros, dessa versão ainda primitiva nossa, para que a gente possa evoluindo aos pouquinhos. A gente vai atingir a iluminação pela visão de Buda? Ou a gente vai se tornar angelical pela visão da espiritualidade em uma vida? Não, gente. Mas não é por isso que a gente vai adiar a nossa evolução. Vê o nosso planetinha, por exemplo. A Terra está entrando num período de regeneração. Então daqui a pouco, espíritos mais primitivos, e eu não sei se a gente é espírito primitivo ainda, não sei se a gente merece estar no mundo de regeneração. Mas como o planeta ele vai subir de categoria, ele se torna um mundo de regeneração, nós que estamos ainda participando de um mundo de provas e expiações, se a gente não evoluir junto, a gente vai encarnar num outro orbe. A gente vai encarnar num orbe com outras pessoas que ainda precisam de muitas provas e expiações. Então é interessante como a gente consegue ver essas duas linhas de pensamento, como elas se casam, né? Como são formas diferentes de enxergar a mesma coisa. Então o caminho óctuplo proposto pelo budismo, na verdade, é uma forma de você vivenciar a sua reforma íntima. Olha que legal isso. Então existe passo a passo para conseguir implementar, eu conseguir viver a minha reforma íntima. Tem. E é por isso que a gente foi lá no budismo para trazer isso para vocês. Como eu falei para vocês, não é uma aula, não é um momento 100% expositivo, é troca. Assim como a gente faz em todo o Abrindo Evangelho, terça-feira, 9 horas, eu quero ouvir você que está aqui comigo. Então, não tem pergunta boba, tem um bobo que não pergunta.
Não tem um comentário raso, não, tem a sua opinião. Então traz para cá para a gente trazer para a prática todo esse conceito, todo esse caminho óptico que Buda desenvolveu para a gente. Legal? Thaís, bom dia, seja bem-vinda. E se você quiser convidar alguém para poder trilhar esse caminho óptico com a gente, clica aqui na gaivotinha. Clica aqui embaixo e chama uma pessoa para poder participar aqui ao vivo e depois vocês podem assistir a reprise ali do nosso primeiro encontro, só para você entender um pouco mais desse contexto. Legal? Então, deixa eu separar um dos materiais que a gente desenvolveu aqui no GRESB. A gente fez um curso de 1 ano sobre o caminho óptico e claro que não tem como entrar na mesma profundidade aqui numa live de 20 minutos, de meia hora. Mas o meu objetivo aqui é que a gente possa pontuar os principais tópicos aqui do caminho óptico. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Primeiro que Buda descobriu é que existe o sofrimento. Então, o sofrimento faz parte da nossa encarnação. Então, o mote, o propósito da nossa vida é a gente encontrar formas, encontrar meios de superando o sofrimento pela leitura espírita, superando provas e expiações, para que a gente possa seguir evoluindo da nossa mônada, né, até um ser celestial. Beleza. Então, o caminho óptico são 8 passos que vão ajudar a gente a seguir esse caminho do meio. O primeiro passo é compreensão correta. Então, hoje nós vamos falar sobre compreensão correta. E, Dílio, o que é compreensão correta? De acordo com o que está aqui no nosso estudo, vontade de saber como que as coisas realmente são e se motivar a ajudar os outros a fazerem o mesmo. Você vai entender, conforme eu for trazendo aqui os 8 passos, que aparentemente é uma coisa super simples. A gente aqui complica um negócio. Mas a coisa é muito simples. Desde que a gente tenha estado de presença para a gente internalizar todos esses conhecimentos e quando terminar a live aqui, a gente lembrar ao longo da semana. Esse é o desafio. Hoje é terça-feira. E na quarta-feira, será que eu esqueci do primeiro passo? E na quinta-feira, será que eu nem lembro o que é caminho óptico? Então esse é o nosso desafio, tá? É levar o conceito que a gente vai debater aqui na terça-feira, levar até segunda-feira da semana que vem. Então é vontade de saber como que as coisas são. Então a gente não precisa decorar, é entender. O primeiro passo é compreensão correta. Então para que eu possa compreender as coisas como elas verdadeiramente são, eu preciso de autoconhecimento. A lei de causa e efeito, ela existe de qualquer forma. Queira você não. Queira ou não queira você, a lei de causa e efeito existe, concorda? Então, se você cometeu alguma atitude ruim, mesmo que pelos olhos da justiça humana você não pague por aquilo, ao longo do planejamento reencarnatório das próximas vidas, você precisa acertar aquele pontinho ali que você desviou. Então, a lei de causa e efeito sempre vai existir. Dile, por que você está trazendo a lei de causa e efeito na compreensão correta? Porque quando a gente entende que, por exemplo, existe uma vida depois da outra e na verdade não existe morte, existe o desencarne desse veículo para a gente encarnar em outro, para a gente passar por novos perrengues, novas provas, de acordo com Buda, novos sofrimentos, e a gente aprende, e a gente desencarna, volta para a pátria espiritual, vem para essa escola aqui de novo, aprende mais um pouquinho, e assim a gente vai evoluindo. Mas se eu estou apenas deixando a vida me levar, a vida leva eu. Eu estou apenas encarnando, morrendo, encarnando, morrendo, encarnando, morrendo, encarnando, morrendo, sem aprender nada. Tu acha que tu vai seguir com o planetinha Terra? Claro que não. Você vai ficar num mundinho mais esquisitinho. Tu vai ficar num mundinho mais esquisitinho. Então a gente precisa começar esse caminho compreendendo quais são os nossos próprios erros. Quais são as nossas próprias dificuldades nessa evolução. Então uma pergunta que funciona bastante para a gente começar a desenvolver essa compreensão correta é um termo que os mentores trouxeram para a gente durante o preparo desse estudo, que à primeira vista eu falei, gente, que esquisito, bestial, bestialidade, mas depois eu fui entender. Eles trouxeram para a gente que quando você percebe qual é o gatilho, qual é aquela coisa que acontece que te deixa ansioso, magoado, com raiva, entristecido, ou seja, com uma energia, com uma vibração baixa a ponto de você cometer um erro,
Quando você percebe qual é esse gatilho, opa, você já entendeu como que você pode agir de forma diferente. Então, digamos que eu esteja nessa vida aqui, na vida anterior, por exemplo, eu fui traído pela minha sócia, e aí a gente cometeu um ato violento e um tirou a vida do outro. Vixe Maria. Voltamos nessa vida aqui. Reencontramos, porque não é à toa, né? Então a gente se reencontra e a gente continua com aquela sensação de que a gente não se gosta, mas sabe por que a gente veio como irmão nessa vida? Compreensão correta está no fato de entender que se tem alguém que me incomoda, aquela pessoa está me mostrando algo falho, alguma questão que eu preciso resolver. Repetindo, se alguém que está convivendo comigo me incomoda, provavelmente é um sinal de oportunidade de evolução. É um ponto que eu preciso melhorar para eu seguir o caminho óptico, para eu seguir a reforma íntima, para eu seguir o caminho da iluminação. Então, enquanto eu não resolver este perrengue, eu vou continuar em sofrimento. Eu vou continuar reencarnando várias e várias vezes com essa pessoa que eu criei um afastamento, que eu criei um débito, enquanto eu não me permitir pensar de forma diferente, agir de forma diferente, compreender o contexto com outros olhos, eu não vou evoluir, gente. Eu vou continuar passando perrengue, pagando esse boleto. Faz sentido isso para você? Você consegue entender o que é a compreensão correta? É a gente trazer um olhar de mais autoconhecimento, um olhar mais de cima de todos os perrengues que a gente passa nessa vida? É fácil? Não, é simples. Né? A questão é a gente conseguir implementar isso no nosso dia a dia. Deixa eu ver quem chegou por aqui. Oliveira está na área, Su também. Bom dia, bem-vindos. Então coloca aqui no chat, por favor, se para você é fácil ou é difícil exercer a compreensão correta. Eu já vou dizer que é difícil para Daniel. Na minha visão, é muito difícil. Mas a gente tem conhecimento. Então a gente precisa ter vontade, ter boa vontade de implementar esse conhecimento. Rodrigo, como é que na prática eu posso buscar o meu autoconhecimento? Ao invés da gente se preocupar com o que as pessoas dizem ou deixam de dizer, o que elas fazem ou deixam de fazer, qual é o meu papel dentro desse contexto que me incomoda? Eu briguei no grupo da família porque está todo mundo falando, defendendo um determinado partido. Ok. Isso é suficiente para você se afastar dos seus entes queridos por causa de uma ideologia política? Convenhamos, né, gente? Política é uma coisa que a gente criou aqui durante esse período aqui na Terra. Né? Então, o contexto político hoje é muito diferente da tua última encarnação. Então, é uma coisa temporária. Quando você para lembrar que você encarnou nessa família, porque você precisava reatar alguns laços, ajudar algumas pessoas, aprender algumas coisas, gente, a nossa conexão é muito maior do que uma ideologia política. Então a gente não pode deixar que algumas ideias, ou que alguns comportamentos, ou que a fofoca do outro seja suficiente para nos afastar das pessoas que estão ali para nos ensinar, se aproximar. Legal, ó. Ednilson falando aqui, difícil, Matheus bem, difícil, Rosane, muito difícil, mas com conhecimento vai ajudar bastante. É justamente isso, Rô. É justamente isso. A gente buscar esse autoconhecimento. A gente perceber, e aí voltando lá no conceito que eu achei estranho quando os mentores trouxeram, a gente perceber quais são os nossos gatilhos da bestialidade. Vixe Maria. Anota isso. E você vai achar esquisito quando você ler no seu papel. Gatilhos da bestialidade. Quando os mentores trazem o conceito de bestialidade, a gente acha que é que é um monstro, né? Que é uma coisa muito monstruosa, primitiva. Mas o conceito de primitivo faz sentido. A gente começa a entender que existe ainda um ser bestial aqui dentro, um ser muito primitivo aqui dentro. Quando alguma coisa dispara essa bestialidade, eu cometo um erro.
Concorda? Digamos que você é uma pessoa que se estressa demais no trânsito. E aí uma pessoa, ela emparelha o carro do seu lado. E aí quando o sinal abre, ela acelera e vai com tudo. E aí você leva aquilo pro lado pessoal. E você fala, o cara tá me desafiando, o cara acha que tem um carro, tem um motor, ele tem alguma coisa melhor do que eu, então agora eu vou chegar nele. É bestial. E eu não vou dizer que eu nunca tenha feito, tá? Eu tô no mesmo nível, estamos todo mundo no mesmo barco aqui. Mas você percebe como aquilo ativou a vaidade que existe em mim? Aquela chamada, aquela provocação trouxe o orgulho e o ego e a vaidade que existe dentro de mim. Então aquilo foi um gatilho para a bestialidade que há dentro do meu ser. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Rô falou, tem que haver respeito ao que cada um pensa e acredita. Não cabe a nós julgar. Exatamente, Rô. Se você discorda, não alimente essa discórdia. É isso mesmo. É isso aí. Deixa eu só baixar minha tela que eu consigo ver melhor vocês. Pronto. Justamente isso. Então, quando acontece alguma coisa ao meu redor e aquilo traz esse modo bestial, esse modo primitivo, que é justamente o ego, é o orgulho que está direcionando a minha vida, opa, isso é um sinal de alerta. Então, o nosso exercício para a gente trazer a compreensão correta durante essa semana é só a gente estar mais presente para quais são os gatilhos que disparam a bestialidade que existe em mim. Thaís falou, temos que estar atentos sempre, certeza de que está nos movendo. Não, clareza do que está nos movendo. Perfeito, Thaís. É isso mesmo. Então, a gente está dentro de um contexto, né? A gente está dentro de um ambiente. Se aquele ambiente nos dispara comportamentos benéficos, pô, que legal. É um gatilho que dispara o meu lado mais nobre. Mas quando existem outras coisas que acontecem, que disparam uma fúria, uma raiva, uma mágoa, um ressentimento, opa, sinal de alerta. A gente só vai perceber isso quando a gente estiver realmente comprometido com o autoconhecimento. Menos fofoca da vida alheia e mais foco no autoconhecimento. Menos tempo discutindo sobre ideologia X ou Y, que não vai levar a nada, e mais como que eu posso compreender quais são os meus gatilhos da bestialidade para que eu possa me preparar para o próximo nível. E na semana que vem, a gente vai conversar... Desculpa. Na semana que vem, a gente vai conversar sobre como que a gente pode ter mais consciência, mais controle dos nossos próprios pensamentos. Então, a primeira coisa, o exercício dessa semana, vamos lá. O exercício dessa semana, compreensão correta. A gente só vai começar a ficar mais atento para perceber quais são os comportamentos, quais são as atitudes, o que as pessoas ao redor fazem, o que acontece na televisão, o que acontece num grupo que eu participo, que dispara a bestialidade. Eu só quero que você fique atento para isso. Vamos comigo? Você topa? Se você topar o exercício, coloca eu topo aqui no chat. Mateus colocou, interessante isso, só reforça que temos que vigiar, excelente, vigiar muito nossas ações e nossos pensamentos. E a gente vai ter, Mateus, passos dedicados a falar sobre pensamento e ação nos próximos encontros. Tá? Então, para que não fique uma coisa muito complexa, abstrata, e, nossa, está muito distante de mim, Buda é muito longe, gente, Jesus é muito distante, eu não vou chegar lá, só se você não quiser. Porque a proposta está aqui. Isso quer dizer que depois dos 8 encontros você vai virar Buda? Não. Não vai. Não vai virar Buda. Você vai começar a trazer subsídios, estratégias, práticas, para você começar a se desenvolver e começar a viver a reforma íntima. Oba, um monte de top aqui. Top. Vou printar aqui o nome de vocês. Vou perguntar como é que vocês estão durante a semana. Tá, gente? Então, caminho óptico, primeiro passo é a compreensão correta. É a gente entender o que é que dispara o comportamento nocivo na gente. Deixa eu ver se tem mais algum ponto legal aqui do estudo.
Não devemos desperdiçar tempo tentando justificar nossas transgressões, mas buscando compreender as nossas vicissitudes e aprender a como transformá-las. Então, se eu percebo que uma pessoa parou no sinal ali do meu lado e ficou lá, mexendo lá no motor dele, acelerando, e meteu o pé, vai com Deus. Vai lá, cara, deve estar com pressa, tudo bem, vai lá. Se eu entro na onda, eu estou entrando pela vaidade, eu estou entrando pelo orgulho, e isso é um gatilho. Então eu só quero que você perceba quais são as situações, leva isso para estado de presença, perceba quais são as situações que disparam esse orgulho, que disparam essa vaidade. Qual gatilho te leva à tristeza, à amargura, arrependimento e drena as energias positivas? Então, digamos que você esteja num grupo de pessoas e chega aquela pessoa que fala, nossa, a presença dela me incomoda. Opa, sinal de alerta. A presença de alguém não te incomoda. Porque não é a pessoa que provoca isso em você. É a sua percepção da presença daquela pessoa. Vamos voltar. Quando chega uma pessoa que te incomoda dentro do seu grupo de trabalho, uma festa, enfim, aquela pessoa chega e você não gosta, você se sente mal, se sente enraivecido, amargurado, né, agitado, alerta. Mas não é um alerta para o que ela é, mas é a sua percepção sobre quem ela é. Pode ser que nessa vida ou numa vida anterior você tenha tido uma briga, um incômodo muito grande com uma pessoa parecida com ela. Ou quiçá seja ela mesma. Então a presença, seja alguma coisa no semblante, alguma coisa física, alguma coisa nela te disparou esse gatilho. Mas olha só, as provas e as expiações, os desafios estão ao nosso redor o tempo todo, não dá para a gente fugir. O que dá é a gente ter autoconhecimento, autocompreensão do que é que dispara esse gatilho da bestialidade. Então, se você percebe que tem uma pessoa que sempre te deixa irritado, isso é alerta para você. Opa, fulano sempre me deixa irritado. O que é exatamente que aquela pessoa faz no dia a dia do trabalho que me deixa irritado? Será que é a fala lenta dela? Será que é a fala rápida dela? Será que é o compromisso ou a falta de compromisso dela? Será que é o reconhecimento? Será que é a falta de reconhecimento? A gente vai começar a perceber o que é que na atitude, na presença de alguém nos incomoda. Para isso você precisa desse autoquestionamento o tempo todo. Esse é o nosso exercício dessa semana. Perceber, se autoquestionar, fazer esse diálogo interno para entender o que é que acontece no ambiente que me cerca, que dispara esse gatilho. Legal? Então empreender o autoquestionamento, sobretudo no que diz respeito ao nosso comportamento. Porque a gente não pode controlar o comportamento do outro. Se alguém me chama para um pega na rua, eu não posso controlar a vontade dele de ir para o pega. Mas eu posso controlar o meu comportamento perante o convite para o pega. Entende isso? A única coisa que você pode controlar é o que está aqui. É isso aqui. Qualquer coisa fora disso, você não pode controlar. E a oração da serenidade traz uma percepção muito legal sobre isso, que faz a gente entender que Deus, dá-me sabedoria, dá-me serenidade, para eu entender o que eu posso mudar. Deus, dá-me forças para entender aquilo que eu posso mudar. Dá-me resignação para lidar com aquilo que eu não posso mudar. E acima de tudo, dá-me serenidade, dá-me sabedoria para poder separar uma coisa da outra. Para poder entender o que é alguém me atiçando e o que é o meu comportamento. Porque isso não precisa estar vinculado. Em alguma vez na sua vida isso foi vinculado. Mas a partir de hoje não precisa mais ser. E é assim que você começa a superar o sofrimento. Você começa a dar o primeiro passo, que é a compreensão correta. Oliveira, às vezes o que nos incomoda no outro é o que somos e não assumimos. Perfeito, Oliveira. Justamente isso. Então a gente está olhando no outro um espelho.
né, de estar percebendo no outro alguma coisa que nos incomoda, na verdade a gente tem disso e a gente se percebe no outro. Então, se aquilo está nos incomodando, opa, autoconhecimento, eu preciso entender o que é que me incomoda. Então, essa vai ser a nossa proposta dessa semana, tá bom? É a gente entender, então, quais são os gatilhos, quais são as coisas que me geram tristeza, ou me geram raiva, me geram amargura. E aí você pode utilizar esse caderninho que você separou para no final do dia, à noite, ou então no final de semana, enfim, mas em algum momento, para trabalhar esse autoconhecimento. Senão não vai adiantar nada, né? Então, anota no caderninho aí, eu percebi que essa semana, o rapaz que fez entrega aqui em casa, ele me incomodou bastante. A atitude dele me deixou bem incomodado. Por que será? Por que me deixou incomodado? Ah, porque ele foi mal educado. Digamos que seja isso. Ele foi muito mal educado e eu fiquei com raiva. Ele foi mal educado e seguiu a vida dele. Só que você disparou essa raiva. Não foi ele que disparou. Foi a sua percepção, a sua leitura a respeito do comportamento dele que disparou raiva. Agora vamos tentar trazer um outro significado para essa situação, tá? Digamos que o rapaz tenha acabado de se separar da esposa e a esposa levou o filhote dele. Tá? Ele está à beira de perder emprego. Ele está lutando com 3 empregos ao mesmo tempo para tentar se manter minimamente digno para poder conduzir a vida dele. E aí, no momento que ele estava subindo o elevador para te fazer a entrega, entrou uma outra pessoa sem máscara no elevador, aí ele não quis entrar junto, deixou a pessoa ir. Nisso, o tempo está passando. Nisso, o chefe está ligando, você está demorando muito nessa entrega, a cabeça dele já está assim, ó. Aí o elevador sobe, desce, ele entra no elevador, vai lá, te faz a entrega. Na sua percepção, ele te desrespeitou. Mas o que ficou para você? Raiva. Então, quando a gente começa a trazer um novo significado para as coisas que acontecem ao nosso redor, cara, esse é um excelente passo na sua compreensão correta. Você começa a dar o significado que você quer. Mas esse vai ser um exercício que a gente vai fazer ao longo do nosso mini curso aqui. Então, para essa semana, a gente vai compreender quais são os gatilhos que disparam a nossa bestialidade. Tá bom? Então, quero ver vocês na terça-feira da semana que vem, 9 horas da manhã, a gente está junto, para a gente ver o próximo passo do caminho óctuplo, que é o pensamento correto. Como é que eu posso controlar, como é que eu posso instigar melhores pensamentos para não cometer uma besteira, para não fazer alguma coisa, ou não pensar de maneira errada a respeito de uma situação. Quem é que está comigo aqui na semana que vem? Bota eu tô aí. Deixa eu ver quem é que vem comigo na semana que vem. E esses exercícios do caminho óctuplo são muito legais de serem feitos com uma outra pessoa, com um confidente, com um amigo, com o marido, com a esposa. Então chama a pessoa para assistir junto de você, ao invés de só você depois explicar como é que foi, traz a pessoa para assistir junto com você e um fica de guardião do outro, um fica de anjo do outro. E aí vocês vão se ajudando e trazendo essa conversa mais evoluída, uma conversa mais positiva dentro do relacionamento de vocês. Tá? Então, clica aqui na gaivotinha quando a gente terminar. Ou então, quando eu fizer o post aqui, marca uma pessoa que você ama, que você gostaria que seguisse esse caminho do meio, marca a pessoa aqui para ela assistir essa aula, e depois chama a pessoa, vamos comigo, vamos lá, terça-feira, 9 horas, é rapidinho, meia hora, 40 minutos, a gente consegue captar uma informação, debater um pouquinho e seguir ao longo da nossa semana. Legal? Oba, muita gente junto, show de bola. Beleza, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até terça-feira, 9 horas da manhã, para a gente exercer o pensamento correto. Tchau, tchau.